Bom dia, meu povo. Esse é mais um Café com Notícia. Bora! Gurizada, vocês viram no dia de ontem que o Chiquinho Brasão segue preso. Mas foi uma batalha, no mínimo, esquisita e muito acirrada, tá? O que era necessário para manter a prisão do Chiquinho Brasão? Maioria absoluta da Câmara. E isso acontece com 250 e poucos votos, se eu não me engano. E no fim das contas ele foi mantido à prisão com 277 votos. Isso é uma margem apertada, considerando 513 deputados, tá? E digo mais, muitas abstenções. A pessoa que se abstém num momento de uma votação de um cara que foi mandante do assassinato político mais importante desse século, eu acho que essa pessoa precisa ser marcada também, tá? Não é só quem votou contra a manutenção da prisão desse cara, mas quem se absteve também se posicionou. Então a gente vai precisar fazer aí nos próximos dias um pente fino nesses nomes, tá? Que ao menos que tenham uma justificativa muito plausível para não aparecer numa votação importante como essa, é de se pensar e de se expor, né? Chiquinho Brasão, para quem aterrissou no planeta faz pouco tempo, está sendo apontado como um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E ele está preso nesse momento numa penitenciária em Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Ele estava em Brasília e foi transferido. Os irmãos Brasão, no caso, Chiquinho e o outro lá, foda-se, são os caras que estão por trás disso. E a grande suspeita até o momento, né, porque ainda não está esclarecido por que mandaram matar Marielle, mas a grande suspeita que paira é sobre um esquema de especulação imobiliária, né, lá em áreas de milícia no Rio de Janeiro. Né? Era uma região a qual a Marielle atuava bastante e que era contra esses movimentos que estavam fazendo. Então, basicamente, eles mataram uma vereadora, uma mulher negra, lutadora social, defensora dos direitos humanos, que atendia muitos policiais, importante dizer isso, por dinheiro. Por dinheiro. Apenas isso. Então vejam até onde vai a falta de escrúpulos de algumas pessoas, a falta de humanidade para garantir seus lucros, né? E nós estamos falando aqui de uma questão de milícia, né, gente? Nós estamos falando aqui de uma questão muito arraigada, principalmente no Rio de Janeiro, mas que não se limita ao Rio de Janeiro. Lá eu acho que é o case, digamos assim, mais extrapolado, mais exagerado disso, né? Mas tem em todo lugar no nosso país. E não é estado paralelo, como a gente costumava dizer, né? Eles estão nas instâncias do Estado. Eu lembrei o nome do outro agora, o tal do Domingos Brazão, que, diga-se de passagem, estava conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E Chiquinho Brazão, deputado federal pelo mesmo Rio de Janeiro. Então já é um poder de Estado atuando. Não é mais um Estado paralelo. Eu fiquei chocado no começo, quando surgiram os nomes, não por conta dos nomes em si, porque esses a gente já tinha visto em vários outros momentos do inquérito, citados de alguma forma, e já tinha, inclusive, quem viu aqui as minhas lives deve ter visto o organograma do crime, desse crime, que foi feito pelo Carlito Neto, lá no canal Historiador, né, gente? E aquele organograma ficou muito completinho, né? Tinha nomes de todas as áreas que atuaram, colaboraram, pensaram e executaram esse crime, né? Perdão, tô com uma tosse alérgica chata pra caramba essa semana inteira. Então, esses caras, eles fizeram toda uma articulação
né, para chegar nesse ponto de cometer esse crime. Muita gente foi apagada no meio do caminho, como queima de arquivo. Muita gente que poderia dar com a língua nos dentes, outros acabaram dando com a língua nos dentes e por isso que se chegou nesses mandantes. Mas o que mais choca nisso tudo é que o primeiro movimento da extrema-direita, que antes desvalorizava e fazia pouco do nome da Marielle Franco, o primeiro movimento deles foi tentar ligar o Chiquinho Brasão e o Domingos Brazão ao Lula e à Dilma, como sempre, né? Todos são lulistas quando são inimigos, né? O primeiro movimento foi esse. Resgatar fotos do Eduardo Cunha fazendo campanha no Rio de Janeiro pela Dilma, ao lado do Domingos Brazão, ou do Chiquinho Brasão, e fotos desse tipo que se tem com político em qualquer situação. Sempre teve, né, gente? Mas impressionante que ontem a grande massa de votantes contra a manutenção da prisão do Chiquinho Brasão foi justamente desses bolsonaristas. Os mesmos que estavam compartilhando card do MBL com foto dos Brazão ao lado de alguém fazendo campanha por Lula e por Dilma, os mesmos estavam lá agora votando contra a prisão do Brazão. Isso só vem a provar que esses caras estão cagando para escrúpulos quando o assunto é vender uma narrativa. Se para eles, no momento, importa ligar alguém que está queimado na mídia, queimado nas redes sociais, queimado na opinião pública, a alguém do PT, eles colam. Depois, se tiver que defender esse cara, eles defendem. Eles não têm pudor nenhum para esse tipo de movimento. E eu chego a ficar assim meio abismado de ver que esses caras continuam tendo espaço, continuam tendo proeminência, continuam tendo voto, gente. E que a gente precisa se organizar muito melhor na nossa comunicação para chegar no ponto de esses caras realmente serem expostos da forma que eles são. De pegar assim, ó, um print do cara compartilhando conteúdo, ligando o brasão ao PT. E depois um vídeo dele fazendo discurso defendendo a soltura do brasão no Congresso, sabe? Esse tipo de coisa precisa ter uma fórmula que a gente encontre para que esses caras sejam expostos. Que não dá mais, não dá mais. Nós temos eleição esse ano, a eleição possivelmente que vai definir 2026. E a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa estar preparado para essas narrativas e contra-narrativas e precisa construir um caminho por onde as pessoas entendam que não dá mais para ir com essa gente. Não dá mais para votar com essa gente. Esses caras precisam ser expurgados da política nacional. E isso só vai ser possível no momento que houver um despertar democrático das pessoas e que elas percebam a importância de votar melhor, gente. A importância de votar com qualidade. Mas enfim, eu já estou me excedendo no tempo aqui. Esse era o recado que eu queria deixar para essa manhã, para esse nosso cafezinho aqui, tá bom? Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Deixa um comentário sobre o que você acha, tá? Sobre todo esse episódio que nós vimos aí ontem. Se você quiser ajudar o canal, tem as formas de ajudar aqui na descrição do vídeo. Tem o Apoia-se, tem o Seja Membro. Membros e apoiadores têm acesso a conteúdo exclusivo todo domingo, que eu faço para fundamentar negociações coletivas, movimento sindical e tudo mais. E as bases também, que precisam saber o que acontece numa negociação, que é muito importante. Vocês têm acesso também, quem for membro e apoiador, ao conteúdo do grupo do Telegram, que é onde a gente troca ideia durante o dia. E eu peço que, se vocês tiverem condições de ajudar também, tem o Pix, tá aí embaixo, né? Eu tô passando por uma dificuldade aqui agora, você sabe, eu sofri um acidente de moto anteontem e tô aí trabalhando, tentando fazer com que as coisas melhorem. Então, gente, a gente se vê agora 18 horas. Eu espero que não tenha mais nenhum acidente, mais nenhum problema, que eu possa fazer a live de hoje, tá? Mas estando tudo certo, quinta-feira, hoje, 18 horas, estamos aí. E às 20h30 eu vou estar ao vivo lá no Farofeiros Podcast, no YouTube também, eu e o Pedro Zambarda. Então, eu vou fazer a live aqui e vou fazer a raid pra lá, vocês vão ser levados diretamente lá pro Farofeiros, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, até a noite. Tchau, tchau.